E hoje estamos aqui com um episódio maravilhoso para lembrar que você pode. E vai lá se inscrever no nosso canal do YouTube, ou no Spotify, no Podbean, no Apple Music. Vai lá e escolhe a melhor plataforma para você, porque tem muita coisa legal que a gente prepara com muito carinho. E hoje, né, não seria diferente, né? Ludmila Azevedo aqui com a gente fundadora. Olha isso, que mimo. Da Amazon Tela, e ela trouxe pra gente, aqui antes de começar a gente já se deliciou aqui, né, com produtos, gente, é uma culinária, né, como gastronomia totalmente natural, vindo direto da Amazonas pra você, só que a história dela é incrível, e hoje você vai aprender muito com uma pessoa que teve coragem de desbravar esse lugar e fazer acontecer em meio a tantas lutas e tantas tempestades. Eu já tô aqui, a gente já teve a gente tem uns bastidores um pouquinho parar para começar o podcast. Exatamente. Então, primeiramente, obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por tirar tempo do seu schedule tão ocupado, né, para dividir com a nossa comunidade, comigo, com a Thali, um pouco da sua história e desse sucesso todo. Vamos ouvir mais? Eu que agradeço primeiro, meninas. Obrigada por estar aqui para a gente poder compartilhar isso e inspirar muito mais pessoas. Sim, sim. Que legal. Vamos começar com a sua história, que você tem uma história linda e eu quero escutar tudo. Tá, vamos lá. Nasceu em Manaus. Nasci em Manaus, nascida e crescida na Amazônia. Cheguei em 2018 nos Estados Unidos com 29 anos. Então eu diria assim, eu cheguei aqui menina e eu me transformei numa mulher. Mas me fala uma coisa, quando você fala que você nasceu você era de Manaus, da cidade ou da floresta? Manaus. Porque agora que eu conheci, é incrível. Ali é enorme, é gigante. E tem muita gente que mora, né, bem escondidinho, sim, assim, sim. né? E eu acho que é bem legal a gente já começar falando isso. Eu adoro, toda vez que eu encontro um brasileiro, ou até um americano, eu já falo, falei qual é a sua dúvida, né? Qual é a sua dúvida sobre a Amazônia? E aí já começa porque a pessoa sempre acha, sei lá, que eu veio bem de dentro da floresta. E não, Manaus é uma cidade que tem 2 milhões de habitantes. Então, assim, a indústria da Honda, ela é a maior indústria depois da que está no Japão. Então, assim, é uma cidade grande, a gente tem tudo lá, só para começar, porque é uma curiosidade de muitas pessoas. E daí, você às vezes as pessoas acham que tem índiozinho ainda lá, né? Não, e tem! E tem lá no meio. Tem, isso. A gente tá comendo, tem índios, tem show. Então, assim, tem uma cultura muito rica, porque ali é onde estavam os índios. Muito do pessoal que mora lá, né, vem de famílias de índios. Então, assim, tem uma cultura muito rica forte. e presente. Vamos lá. Imagina que Manaus está aqui, 30 minutos de barco, você está no meio da Amazônia. Certo. Então, é isso. A minha faculdade, que é a Faculdade Federal da Amazônia, é a maior área verde dentro de uma cidade do Brasil. Então, assim, eu ia pra faculdade, eu via bicho preguiça, a gente tinha que checar as cadeiras antes pra saber se não tinha aranha, se não tinha Deus que me livre. cobra. Então, assim, é muito legal. Porque eu sou da Amazônia, então, assim, eu não tenho medo de bicho. O Rio Negro, você foi lá. O Rio Negro é escuro, é preto. Eu tomo banho desde que eu nasci. E a maioria das pessoas, os paulistas, eu tenho muitos amigos paulistas de Boston, e eles não tomam, né? Não, eu tomariam. sou paulista. E eu tava, engraçado que eu tava conversando com meu pai porque eu tava voltando à noite, fazendo caminhada, e eu fui voltando do telefone com meu pai, e aí tava escuro. Aí a hora que eu entrei pro condomínio, tinha um sapo. Aí, ia tipo um caminhozinho pequenininho, um sapão, menina, desse tamanho. A hora que eu olhei aquele sapo, eu voltei pra trás e falei, ferrou, como que eu vou entrar no meu condomínio agora? Sapo. Tem um sapo. Tem que um bonitinha. sapo ali. Aí o meu pai, filha, Bonitinha. Filho, é um sapo, o sapo não faz nada. Eu, não, pai, eu lembro quando eu era criança, vocês falavam que sapo soltava uma substância assim, ó, e aí pode me matar. O veneno do sapo mata cachorro, mata um monte de... Não vou. Eu voltei pra trás, fiquei esperando com a luzinha da lanterna do telefone, e o sapo sumir. Fiquei esperando pra ver se um carro abria o gate pra eu passar pelo gate, no portão, né, o portão que abre quando os carros saem, pra eu não ter que passar pelo caminhozinho de pedestre, por causa do freaking sapo. E aí essa menina... A Ludmila vem aqui e fala comigo que ela tem que olhar a cadeira pra sentar pra ver se tem aranha. Aranha, Imagina cobra, cada mosquito. Se tem Aí eu falei pro meu pai, olha, eu não tenho medo de nada. Eu pulo de paraquedas, já pulei de asa delta, paraquedas. Uau. Sou louca. Mas falou de bicho, tipo assim, cobra, sapo, de São Paulo. aranha. Eu tava no Joshua Tree recentemente com 2 amigas, e elas são de Curitiba, que é um nível maior ainda, né? Que São Paulo. Curitiba, é verdade. E aí elas
cuidado, pode ter um bicho aí, não sei o que lá, cuidado, olha, cobra. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou da Amazônia, não tenho medo dessas coisas, não. Jesus amado. Criação. Criação. E você cresceu lá, veio pra cá com qual idade? Nascida e crescida na Amazônia, estudei, fiz contabilidade, fui para o ramo de marketing, MBA em marketing, a marketing digital, marketing jurídico, eleitoral, vários tipos de marketing. E vim para os Estados Unidos com 29 anos. E tava chegando na crise dos 30, não sabia mais o que fazer da minha vida. Essa vida não me satisfazia. Lá. E vim passar 3 meses aqui. Era 4 meses. 4 meses. Eu tinha dinheiro para 4 meses e eu achava que eu ia aprender inglês. Nas 4 meses. 4 meses só viajando, sabe? Foi pra onde, Lu? Fui pra Boston. Não, onde a gente é. Eu fui pra Boston achando que em 3 anos eu ia ficar. O projeto era: vou pra Boston, eu e meu esposo, né? Nós éramos noivos, viemos e pensamos 3 anos. Em 3 anos nós vamos comprar uma casa, comprar um carro para cada um. Voltar, e aí nós voltaremos com o inglês, com a casa, com um carro para cada um e com dinheiro para abrir um negócio. Parecia eu. Gente, da onde a gente tira isso? Que a gente acha que nos Estados Unidos dinheiro nasce na árvore. Não nasce na árvore, não é simples assim. 3 anos, vou aprender inglês, comprar carro, casa e montar um negócio. Não dá. A outra com 4 meses queria voltar falando inglês fluente. Fazer várias coisas também, se puder até levar dinheiro de volta, exatamente. Essa era a minha intenção. Então, assim, cheguei em agosto de 2018, ia fazer 30 anos em novembro, e depois de novembro a minha intenção era voltar pra Manaus, pra minha vida normal. Pasmem, cheguei em Boston, me apaixonei. Me apaixonei pelo Charles River. É bom que a gente pode falar todos os lugares que vocês conhecem. Me apaixonei pelo Charles River, eu me apaixonei pela liberdade que é ser mulher nos Estados Unidos. Então, assim, eu nunca vou esquecer da cena que eu tava passando pelo Charles River de Uber. E eu vi uma menina correndo de shortinho. Era noite. Nunca tinha saído do Brasil, tá, gente? Só Manaus, assim, viajado dentro do país. Mas, assim, de shortinho e top. E eu fiquei em pânico por aquela menina. Falei, gente, por que ela tá correndo à noite num beco desse se acontecer alguma coisa? Automaticamente, eu olhei pra todos os homens ao redor dela pra saber o que ia acontecer. Ninguém olhou pro corpo dela. Quando eu vi aquilo, eu falei, nós não somos um pedaço de carne onde a gente pode ser atacada a qualquer momento, em qualquer rua. Falei, eu amo esse lugar. Uau. Eu amo esse lugar. E eu comecei a me conectar com essa energia de que eu posso ser quem eu quiser e que eu não vou ser julgada pela minha roupa, que eu não vou ser julgada pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer simplesmente porque eu sou mulher. Isso fez eu ficar. Agora eu sei, né? E Boston é muito isso. A gente já conversou aqui. Sempre eu uso Boston como exemplo. Porque Boston é muita cidade universitária. Então, assim, ninguém liga o que você tá usando. Né? Você se veste do jeito que você quer. Ninguém vai te julgar. Então, assim, tem gente que tem muito dinheiro, se veste com roupa rasgada, ninguém tá nem aí. Outras que tá super sexy, ninguém também tá nem aí. Você expande sua mente, né? É muito bom. É totalmente diferente do Brasil. Você sabe o que aconteceu agora? Bom aquilo lá. Em Brasil agora. Nós estávamos no Brasil e eu fui levar o meu filho no aeroporto. E eu cheguei em casa, tomei um banho na casa da minha mãe, tomei um banho. Nós estávamos no Brasil e meu filho estava voltando para Barcelona. E aí eu tomei um banho, coloquei meu pijama e eu fui levar o meu filho pro aeroporto de pijama. E eu desci no aeroporto e eu estava literalmente de chinelo, de pijama de Natal, daquele todo xadrezinho aqui embaixo, com um elf aqui, tudo bonitinho. Pijaminha de Natal que a gente comprou pra família inteira no último Natal. E aí a minha mãe falou assim, ué, você não vai levar o Lucas no aeroporto? Eu falei, vou, mãe. Ué, mas... Mãe, eu vou assim, porque eu quero... Tá tarde, eu vou voltar, vou chegar em casa tipo meia-noite, eu já tomei banho, eu vou chegar em casa, escovar meus dentes, cair na cama e dormir, que eu preciso descansar. A minha mãe, você tá louca? A Adriana nunca, sua irmã, a Adriana nunca vai ir com você. Aí, comparação. É muito Brasília. Não é só colocar a roupa pra baixo. Deixa eu te comparar também, né? Porque é adequado. A minha irmã ia comigo, a minha irmã Adriana. E aí eu sei que, tipo assim, aí eu liguei pra ela e falei, Adri, não precisa, eu tô indo, eu volto rapidinho, não tem por que você sair, você vai voltar tarde. Fica tranquila, porque eu tava em Osasco, ela em Perdizes, tipo, era 20 minutos, bobeira. Falei, eu vou sozinha, fica tranquila, tá tudo bem. E aí, de lá, eu mandei um vídeo pra ela. Olha aqui como que eu tô. A mãe disse que você não ia sair comigo assim. Tô no aeroporto, aqui, na escada, beleza, de pijama. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém paga minhas contas e tá tudo bem. A minha irmã, eu não acredito que você foi de pijama pro aeroporto. Eu falei, gente, mas isso é Estados Unidos. É isso que a gente aprende aqui.
Tá moda, na realidade. Tipo, calça isso que de a gente pijama. aprende aqui, você faz o que você quiser. é. Não, mas indiferente, não é moda nem nada. Não, é o mas que é você moda, quer as ser. crianças vai tudo pra escola com carro, tá nem aí. E assim, Mas um no estado Brasil, livre, não. né? Tipo, como é que você vai pro aeroporto de pijama? Não, você tem que se vestir melhor. Então, é exatamente o que você falou. Você viu uma liberdade que não existe na cultura brasileira. O brasileiro tem muito ego. Existe um ego muito grande quando a gente mora lá. A gente precisa provar muito quem a gente é. E aí, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos e a gente pode... É uma página em branco. Imagina uma página em branco. Você pode reescrever a sua página. Isso pode ser muito dolorido para umas pessoas, mas para outras isso é muito bom. Então, foi Libertador. como eu usei a minha experiência aqui. Foi libertador. Então, eu só fui expandindo minha mente. Cada vez que eu via alguma coisa... Tem outra história que é maravilhosa, que eu sempre conto pra uma amiga minha. Ela sempre ri. Eu passava nos parques, muito parecido com essa... Com da menina. E eu via vários homens com bebê. Sabe, parque, assim, um homem com bebê. sempre. Homem Normal. com bebê. E eu falava assim, gente... Será que eles são viúvos? Cadê as mães desses bebês? Porque, assim, não é normal na minha cultura, a gente sabe disso. Um homem, um pai, tá com a criança sozinho num parque. Bebê, tipo, de meses, assim, não é normal. A gente entende, a gente acredita, a gente é educada pra que hoje em dia tá mudando, mas assim, né? Mas no Brasil é mais forte isso do que Que aqui, a né? mãe tem que cuidar e o pai ajuda, não é? Aqui não, aqui é igual, é 50%, 50%. Às vezes o pai cuida mais Às ainda. vezes o pai cuida mais ainda. Se a mãe tem uma. Nenhum. Se a mãe tem a carreira, não tem problema nenhum. O acordo não sai caro, né? Então, assim, isso começou a me trazer. Eu falei, gente, isso existe. Existe outro mundo. Então, eu fui expandindo pra isso, expandindo. E eu só queria viver mais disso. Que delícia. E ao mesmo Meu marido tempo. americana ficava em casa pra mim trabalhar. Pois 2 anos cuidando da pequenininha. Pois é. E é isso que eu quero. Olha, eu já estou manifestando. Meu universo, eu tô pronta. Sem problema nenhum. E Dá aí certo. você não voltou. E aí eu não voltei. E aí tinha um sofrimento, porque eu não falava inglês. Não sei se eu contei. Então, assim, eu cheguei aqui sozinha com hi-bye. Não falava inglês. Eu achava que... E aí vem o ego, as expectativas de que, tipo, você é inteligente em português, mas você não é mais inteligente em inglês. E como que eu gosto desse lugar que me traz tantas emoções, mas me tira tanto da zona de conforto. Eu não sei nada sobre isso aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô ficando louca, né? Mas eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar. E tinha foi uma coisa. ficando. E fui ficando. Aí eu fui me reinventando. Então, assim, eu entendia que com o inglês que eu tinha, que a minha carreira aqui não ia adiantar nada, porque eu não falava inglês, então de que, né? Você trabalhava no mundo corporativo lá, Trabalhava 10 no mundo anos. corporativo, Em marketing, exatamente. Então, assim, cheguei aqui, eu virei e eu falei, Ludmila, o que você pode fazer que você gostaria de fazer e você nunca faria no Brasil? Foi a minha primeira pergunta pra mim mesma. Eu sabia que ia ter que ser um subemprego. Mas se fosse pra eu viver isso aqui longe da minha família e dos meus amigos, eu queria viver algo que eu amasse. Eu falei, eu já sei. Eu gosto de cozinhar. Eu vou cozinhar. Eu vou virar chefe e eu vou voltar pro Brasil. Eu sempre achei que eu fosse voltar pro Brasil. A gente sempre tem essa ideia, né? Eu vou Isso voltar já pro não Brasil. existe mais na sua mente. Não. Só pra passear. Não, daqui a pouco a gente vai dar um Incrível, spoiler, né? mas só depois do Um incêndio. spoiler. Depois do incêndio. Quando eu tive um incêndio, eu entendi que eu não ia mais voltar. Mas aí, voltando. E aí eu falei, beleza, quer cozinhar? Eu falei, eu não vou cozinhar feijoada no restaurante brasileiro sábado e domingo. Como que você vai arrumar um emprego, então? Vamos ver. E eu orava. E aí vem os saltos de fé, espiritualidade que a gente estava falando antes de começar o podcast. E eu orava e falava, Deus, me ajuda, Senhor, porque como que eu vou fazer isso? E aí eu entendi, eu falei, eu já sei. Deus faz a parte dele. Deus faz tudo, ele só não faz a nossa parte. Exato. Então eu vou ter que me mover. Eu decorei, gente, uma frasezinha. Coloquei no Google Tradutor. Fiquei ouvindo, decorei. E fui atrás de empregos na Back Bay. Eu sou muito Back ousada, Bay, não tinha experiência, fui pra Nossa, Back Bay. foi bem pra Back Back Bay. Bay. Deixar a mentalidade Gente, boa, né? Isso é porque ela não é ousada. Isso é porque ela não é ousada. Talvez no Somerville. Não, eu fui pra Back Bay e depois eu fui pra North End. me Nossa, disseram ousada. me No disseram Little Italy. me disseram que tinha muito restaurante italiano. Eu falei, vou Onde tá os cozinhar. melhores restaurantes no estado de Massachusetts. Exatamente. essa Vou área. cozinhar comida italiana. Eu gosto de comida italiana. Eu viro chefe. Eu volto pro Brasil. Vou estar falando inglês e tudo. Perfeito. E eu bati de porta em toda aquela rua ali. Deu 2 Do ruas. Little Italy. No frio. Eu bati de porta em porta perguntando se tinha alguma vaga, alguma posição aberta. Do you have a position in your kitchen? Até hoje eu sei a frase, né? Você decorou essa decorei frase. a frase. Little position Ah. in your kitchen, que bonitinho. A position in your kitchen, available e tudo, até que
Ela pediu o seguinte, gente, para aqueles que não falam inglês, que o nosso sim. podcast está no Brasil também. Ela ia de porta em porta nos restaurantes com a mesma frase. Você tem uma posição pequenininha para alguém que não fala inglês? Não, nem é aberta, Né? era uma posição aberta Uma na posição cozinha. aberta. É. Você tem uma Aberta. posição pequena É. na sua cozinha aberta? E aí fui andando. Só que eu não sabia que aqui nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem disso, acredito que sim. A maioria daqueles restaurantes, os chefes são os donos. Então, assim, isso no Brasil não acontece Não, também. não, Nunca que você vai achar o empresário ali, Mas o ali chefe. no North End é muito Porque old é family. family business. aquilo. Exatamente. A maioria daqueles restaurantes é family ali é business. old money. Não é? E aí eu comecei a conhecer, inclusive, donos de restaurantes ali no Mônica e tudo, até que eu parei em um que o dono tava. Ah, E aí eu entendia o que? O inglês. Eu já entendia um pouco, mas eu não me expressava super bem. Vamos dizer assim, 40%, 40%. E aí ele me sentou numa mesa aqui, frente a frente, e falou, ok, nosso restaurante é isso, isso e aquilo, a gente cozinha comida mediterrânea. Hoje eu sei o que ele falou, né? Mas no dia eu não entendi. Vem aqui quinta-feira, 2h da tarde. Eu não sabia Você nem só se era... entendeu quinta? Quinta-feira eu ainda não entendi direito, porque eu não sabia se era Tuesday ou Thursday. Porque até o brasileiro Sabia se era sabe, né? terça ou quinta. Até hoje a gente não sabe ainda direito. Até hoje eu ainda penso 2 vezes. E aí voltei na quinta-feira, 2h. Me tremia toda, gente. Pensa que eu sabia pegar numa faca. Quando eu entro na cozinha pra trabalhar, quem é que ia trabalhar comigo? Ele mesmo. O dono. O dono, chefe do restaurante. Oh my Já tinha estrela Michelin e tudo. uau! Então, assim, Comida mediterrânea? Era italiana mediterrânea. Ah, legal. Italiana legal, mediterrânea. legal. Então, assim, eu aprendi, eu trabalhava na estação do crudo, que era tudo cru, tudo raw, né? E eu fui aprendendo. Não conseguia. Gente, todos os dias eu me tremia pra entrar no restaurante. Porque todo o time era de americanos. Aqueles americanos bem. Como é que eu posso dizer? White, né? Não, bem. Americanizar. O americano meio do gueto, sabe? Que fala bem linguagem deles e ouvem hip hop. Porque Ah, vocês tá. já ouviram falar do livro do Anthony Bourdain? Que é Hell's Kitchen? Já. Não é Hell's Kitchen, desculpa. É Kitchen... O Anthony Bourdain já escutei Isso. falar. Ele Aham. fala muito do que é a cozinha nos Estados Unidos. É uma realidade obscura que as pessoas não falam muito, só sabe quem trabalha. Então, assim, os egos são muito inflados, as pessoas são uns shifts de 12, 14 horas, 7 dias por semana. As pessoas usam droga dentro da cozinha. Então, eu tava em uma Uau. cozinha bem original mesmo, americana. Eles eram americanos. Então, assim, eu cocriei bem, porque eu não cocriei uma cozinha que tinha pessoas falando espanhol, mexicano, ou pessoas de El Salvador, que é bem comum, não. Bem comum lá. Todos eles eram americanos e eu não entendia direito. Então, você imagina no rush de uma cozinha, naquela hora que Na tá correria, assim, na correria, você tinha que... Eu comecei a entender e o meu inglês disparou. Então, foi assim que eu aprendi meu inglês. Você foi Depois eu fui para algumas escolas, fui fazer algumas coisas, mas todo mundo pergunta como que você aprendeu seu inglês? Seu inglês é tão bom. Eu falei, nas ruas de Boston. Na cozinha. Na Nas cozinha ruas de de Boston, é exatamente isso. Então, assim, dessa época, fui de ajudante, e aí eu fui crescendo, tendo aumentos, fui indo, aí depois passei para a estação de pasta, e aí fui me aperfeiçoando, mas eram shifts muito grandes, extensos, pesados. Eu era a única mulher da cozinha. Eu cheguei Isso lá, é difícil. eles me chamavam de princesa. Eles chamavam, princess, e não sei o que lá. Eu saí de lá e chamavam de queen. Porque assim, você vai ganhando... que linda! Graduou! Você vai ganhando Graduou. uma força. Então, assim, eles brincavam, eu já entendia, já comecei Já a não falar, né? Então, assim, eles viraram Virou uma a família rainha pra da mim. cozinha. Rainha da cozinha. Ai, que parte boa. Comecei a fazer pasta, então pasta, literalmente, a Fazer massa a mesmo. massa. Que eles fazem fresh. Aham. E aí, Fresquinho. conhecendo Boston, né? Então, assim, final de semana que eu ia pra Boston, eu ia passear, eu ia pra date com o americano. Você eu morava sempre... onde quando você tava lá? Quando eu cheguei, eu morava em Somerville. Eu morei, tá pertinho. tenho casa assim, lá até Somerville. hoje. Tenho até hoje. Casa. E aí, fiquei ali naquele emprego. Então, assim, meu sonho se tornou ser uma chefe de restaurante. Eu ia ser a chefe era a Aquapasa. Não sei se vocês conhecem o restaurante. Meu sonho era ser a chefe da Aquapasa. Até que veio o incêndio, né? Eu morava em uma casa, ela pegou fogo. Eu tive que sair. Ali em Somerville. Em Somerville. Eu saí... Ela pegou fogo literalmente de madrugada. Eu saí correndo só com a roupa do corpo. Fui a última a sair. Eu morava no 3º quarto. Era multifamilies. Quando a gente chega, a gente aluga quartos. Faz parte da cultura aqui. Então, assim, eu alugava um quarto numa casa de 4 pessoas. E o carro explodiu na garagem. O carro explodiu. Na Como, garagem. gente? Só que quando a gente passa por uma situação dessa, você não sabe como você vai reagir. Então, quando eu ouvi um barulho, a primeira coisa que eu entendi era alguém atirando.
Olha que interessante, né? Sabe esses Você ouviu tiroteios que tem? Você tava estouro, né? dormindo. foi de Isso, ouvi o madrugada. estouro. Acordei meia hora antes com ansiedade. Não conseguia dormir. Eu acredito que o Espírito Santo me acordou. Meia hora antes de acontecer, você Meia tava hora. acordada. Eu tava já. acordada. Só que eu não parei pra ir ver o que era. Eu, com medo, eu me tranquei no quarto. Meia hora antes eu entendia, vinha um negócio na minha garganta, como se tivesse uma fumaça entrando. Hoje eu sei. Eu Mas falava não assim, tinha explodido ainda o carro. nada. Ela acordou. Eu Você já acordei. estava se sentindo mal meia hora antes, uma palpitação. Palpitação, ansiedade. Eu falava, Ludmila, vai dormir, amanhã tá de folga, as contas estão pagas. O que que tu tem? Não tem ansiedade pra dar, eu não tenho insônia. E aí, nessa meia hora que eu já estava acordada, eu ouvi a primeira explosão, só que ao invés de eu... O Espírito Santo foi só metade do recado, né? Eu me tranquei. Uau. E aí eu já sabia que estava acontecendo alguma coisa errada, mas eu não tinha a mínima noção do que era. Eu não ia sair do quarto. E ninguém gritou, E aí teve uma segunda explosão, onde alguém gritou. Quando um homem gritou da rua, eu tinha certeza que tinha alguma coisa muito pior acontecendo. Aí que eu tava trancada mesmo. Até que a minha roommate da frente achava que era a porta batendo com o vento. A gente deixava as portas abertas. Ali, Somerville super tranquilo, né? Algumas partes. E aí ela foi, deixa eu fechar a porta, porque é o vento batendo. Quando ela saiu, o fogo já tava na casa. Ela saiu, olha, tu me arrepiou. Ela saiu e ela começou a gritar, Mila, fogo, Marina, que era a outra roommate, fogo. Ela saiu de roupão, só pegou a bolsa dela e correu. E saiu. Quando ela falou fogo, eu falei, ok, é fogo. Já sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Calcei meu tênis, tinha uma gaveta com dinheiro que eu tinha dentro do closet. Aí sabe aquela coisa de deixar trancada? Eu me arrisquei, sim, fui lá e abri. Quando eu saí, já tinha passado os 3 minutos, a casa já tinha fogo. A casa já tinha fogo, já tinha fumaça, já tinha tudo. Então, assim, eu tive meio que atravessar sem saber o que me esperava por... Meu Deus O do que me céu. esperava. Então, assim, eu só me joguei pelas escadas, né? E quando eu saí, assim, a casa atrás, tipo, meio que tava explodindo. Eu fui a última a sair. Meu Deus do céu. E aí, nessa noite, eu dormi no... Não dormi, né? E eu olhava aquela casa pegar fogo. E eu falava, Deus, As minhas coisas. eu não conheço ninguém aqui. Eu não tenho amigos, eu não tenho família. E agora eu não tenho mais nada. Suas coisas ficaram tudo pra trás. Ficaram tudo pra trás. Roupa. E O nessa pouco que ela semana... tinha. Pouco eu tinha. E nessa semana, foi uma semana que eu pedi pra matar meu ego. Eu falei, eu já tava no meu caminho espiritual, já tinha despertado muito. Eu falava assim, ai, pra que esse ego? Eu quero matar meu ego. Na quinta-feira. No domingo, Uau. a casa pegou fogo. Na segunda, sabe o que eu tava fazendo? Pegando doação numa high school, numa escola lá de Somerville. Quando eu vi essa cena, eu falei assim, meu ego tá bem morto nesse momento, né? Então, assim, foi ali que eu entendi que eu não ia mais voltar pro Brasil. Porque se eu não voltei não pensei em voltar. Então, assim, eu recebi doações. Eu vivi 1 mês de favor na casa de uma pessoa incrível, Alessandra, o nome dela. E me tratou super... Ela não me conhecia. Ela me tratou super bem, assim, eu era... E, assim, isso é uma coisa que é muito legal da gente falar aqui também, que existe uma ideia de que na comunidade brasileira as pessoas não gostam de você. Cara, você atrai o que você atrai o que você emana. Não adianta. Então, assim, parece que Tem tudo muita gente bem... maravilhosa aqui. Você falou tudo. Você atrai o que você emana. Parece- Entendeu? é a existe, mesma sim, frequência, muitas exatamente. pessoas Muito. boas. Aham. Muitas. Ao longo dessa história, vocês vão ver que tem pessoas que fizeram toda a diferença na minha jornada. Então, assim, você colocar alguém que você não conhece pra dentro da sua casa por 1 mês, me tratar como convidada, ela é incrível. Então, assim, eu senti que todo o bem que eu Você fiz... conhecia ela ou ela só... Algum amigo postou no Facebook sobre o meu incêndio, que eu tava precisando de doações, e ela viu e ela me ofereceu. Ela só ofereceu a Ela casa ofereceu. dela. Olha que maravilhosa. Ela me ofereceu. Deus, né? Alessandra! Alessandra, Parabéns. vou mandar pra você, Alessandra, que eu tenho seu WhatsApp ainda. Obrigada. Então, assim, eu comecei a ver a luz vindo de todos os lugares, de todos os lugares. Minha mãe mandou caixa de roupa. A gente não tinha nem calcinha, imagina, queimou tudo. E aí eu entrei numa coisa muito mais profunda de encontro comigo mesma. Porque eu olhava pras pessoas e eu falava, deixa eu te contar uma coisa, tudo queima. Deixa eu te contar uma coisa, o teu diploma queima. O teu carro queima. Só não queima as tuas experiências. Só não queima o que tu vive e as pessoas que você ama. Certo. Então, assim, isso foi De muito uma hora pra forte outra, pra mim. você pode simplesmente... Você pode. não ter Eu nada. guardei meu diploma queimado. Você Ela guardou? tá certinha. Tava dentro de uma caixinha, queimou. Foi uma caixinha que eu guardei. Eu salvei ela queimadinha, Mas você- toda pretinha, mas queima. É verdade. Tudo queima. Então, essa filosofia, ela percorreu as minhas veias por muito tempo.
E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a mudar minha vida completamente. Falei, o que que eu vou ficar fazendo dentro desse restaurante? 14 horas por dia, 6 dias por semana. Pra quê? Eu vou viver. E aí as minhas amigas começaram a falar, essa menina tá louca. Minhas amigas do Brasil, ela tá louca. O sonho dela era ser chefe do restaurante até uma semana atrás. E agora eu falei, não, a vida é muito curta. Eu não vou. Eu pedi demissão do restaurante. E fui atrás de emprego. Agora eu já tinha inglês, né? Na minha jornada ali já era 2019. Isso foi em dezembro de 2019. Então, assim, eu já tinha... Bem pertinho do Covid. Olha essa timeline. Então, assim, eu já tinha inglês. Eu já sabia fazer meu resumê. Que eu já sabia... Pedir emprego eu já sabia desde o começo, né? Então, imagina agora que eu já tinha experiência. Fui bater de porta em porta. Meu novo endereço era na Back Bay. Então, assim, eu tinha conhecido uma pessoa que tava alugando quarto na Back Bay. Olha! E aí, já tinha subido de vida. Já tinha subido de vida. E aí, eu fui procurar emprego na Back Bay. Olha só como é que a Back Bay me chamava, né? Até que eu achei. Não é SRV, o nome do restaurante, também premiado em Boston. E eu comecei a trabalhar lá. Só que aí já era diferente. Já era de dia. Eu já não queria mais a schedule de ficar até 11 horas da noite. Então, eu comecei a ser dona do meu destino. Entendeu? Eu comecei a ver as coisas acontecerem. Eu vivi isso foi por 2 meses, tá, gente? E aí veio o Covid. E aí, quem foram os primeiros a ser demitidos? Tudo acontece rápido na sua vida, né, Ludmila? Restaurante. Tudo acontece Tudo rápido. acontece muito rápido. Foi muito intenso, gente. São 5 anos que parecem outra vida, que é outra Ludmila que vocês estão falando aqui. E de tudo que aconteceu comigo, que ainda tem mais coisa, eu não trocaria uma vírgula. Delícia. Nada. Isso que é importante. Porque quem eu sou hoje foi feito por esses momentos. Por esses momentos de dores. A relação que eu tenho com Deus hoje, ela foi feita dessa dor, de ajoelhar e falar, eu não sei mais o que fazer. Porque só tu pode me salvar. Então, assim, é isso que é bonito de olhar pra trás. Então, quando a gente fala com o imigrante, a gente vê o imigrante que acabou de chegar, que tá perdido, que acha que não vai dar certo, calma, é o seu processo, é o seu deserto. Vai passar. Melhora, né? Mas a gente ainda continua tendo os nossos problemas. Né? Mas faz parte da evolução. O sofrimento e a dor, o resultado de sofrimento e dor é crescimento. Entendeu? O ovo, quando você bate no ovo, o que acontece? Cresce. E realmente é difícil a gente entender. Na verdade, eu acho que é difícil aceitar muitas vezes, mas quando a gente consegue entender que na dor você vai ter experiências, você vai passar por situações, e se você souber digerir isso muito bem, se firmar com Deus, acreditar que Ele sempre tem o melhor pra gente, não existe outro resultado a não ser crescimento. Você vai crescer. O crescimento é inevitável. E você vai ser usada depois. Eu acho que essa é a melhor parte. No lugar da sua dor é onde vai ser a sua honra. É onde Deus vai te honrar. Onde você sofreu é onde Deus te honra. Você pode reparar, todas as pessoas que passam por um determinado problema em uma determinada área, que conseguem superar, Deus vai usar ela exatamente naquela área para ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Esse é o propósito, né? Essa é a definição do propósito. As pessoas buscam muito em vários lugares fancies. Não, a sua ativação do seu propósito, ela tá no que você viveu, nos desertos que você passou, o que você aprendeu e como. Porque você tem os códigos, né? Você vai ter os códigos para todas aquelas pessoas que estão naquela categoria ali sua de propósito. Então é isso. Então, quando eu tava terminando de curar um pouquinho o trauma, tava começando a ficar feliz na Back Bay, e no meu novo emprego que eu ia andando, sempre foi uma coisa muito legal, que eu tenho comigo, o meu American Dream. Eu sou muito simples, então assim, eu gosto das coisas, de processos muito simplificados. Então, assim, pra mim, não ter carro é muito legal. Eu não tenho carro. Eu moro em um lugar em Miami, onde eu faço tudo andando. Ai, que delícia. Eu moro ali na Brickell, então assim... Adoro Brickell. Aluguei um carro pra vir pra cá pra ver vocês, mas assim, não quero ter carro. Então, esse faz parte do meu American Dream. E então, tava na Back Bay. Tava na Back Bay morando, tava trabalhando há 15 minutos. E era muito difícil o meu trabalho. Eu já tava numa estação de chefe, de pasta. Tenho queimaduras, olha, até hoje. Chorava muito quando chegava em casa. Isso aí. E enfrentei crenças com o meu próprio perfeccionismo. São crenças imensas quando a gente se coloca em novos desafios, né? E aí veio o Covid. Comecei esse emprego em janeiro, dia 8 de março eu tava sendo demitida, né? Porque todo mundo, pra quem tá no Brasil e não sabe, aqui nos Estados Unidos a gente não tem direitos trabalhistas. Então, assim, você recebe pela sua hora e é isso. Então, assim, o Covid chegou, beijo, tchau. E eu fiquei, ok, férias de 15 dias, né? Vamos lá. Depois, férias de 20 dias. Eu falei, deu um mês, eu falei...
puta. Não é mais férias, eu estou desempregada. Aí começou, havia as notícias de mortes gigantes no Brasil, né, aquelas ondas, então a gente achava que a gente ia morrer, não sei se vocês lembram, né? A gente achava que a gente ia morrer. A minha família em Manaus. Ficamos trancados em casa. A minha família em Foi Manaus. tenso. Manaus foi uma das cidades mais atingidas do mundo. Eu não sei se vocês lembram disso. Manaus, Itália. Manaus, Itália foi uma das cidades mais atingidas do mundo. Ela foi notícia em vários jornais internacionais. Então, assim, o meu emocional, ele começou a ficar devastado. O medo de você perder alguém no Brasil. Medo de perder alguém, não poder voltar pra casa, não ter emprego, não ter dinheiro e ver as coisas acontecendo. Nesse meio tempo, o meu visto de estudante foi aprovado. Então, assim, eu tinha que começar a estudar, eu tinha que pagar a escola. Como que eu ia fazer E é tudo caro, tá? Pra quem tá com isso? visto de estudante aqui pra manter. É muito caro. Como que eu ia fazer tudo isso? E aí eu tive que... E aí eu ficava procurando emprego, fazia tudo. E aí eu falava com uma amiga, tem uma amiga, acho que é a importância da gente ter amigas e irmãs, ela tá... Até hoje ela me acompanha muito, ela tá no norte do Brasil. Ela falava assim, Ludmila, tu não tá vendo que tu tem que voltar a empreender? Eu falei assim, eu não vou empreender. Eu não vou voltar a empreender, não tem como empreender, é uma pandemia mundial. As pessoas não têm nem papel higiênico, não tem nada, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro. Então você empreendeu quando era pequenininha? Quando eu tinha, em 2015. Eu tinha uma loja de bolos no pote lá em Manaus. Você não falou dessa parte. Não falei, né? Eu esqueci completamente. Ela começa geralmente quando a gente é pequenininho. Eu tinha 25 anos. E eu comecei sempre com as experiências, sempre com uma pegada super... sempre no vidro, sustentável e tudo. E era A gente sempre muito delicadinho, sempre muito caprichado. Olha, é tudo muito caprichadinho, tudo muito... Olha os detalhes, né? Olha, não é uma coisa feita assim, né? De qualquer jeito. Ela bota muito... É uma experiência. Eu sempre gostei da experiência, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de experiências gastronômicas. Então, assim, a gente cria... O empreendedorismo, o que ele é? Ele é a expressão da sua alma. Exato. Então, assim, o que você traz pro mundo é o que tem dentro de você. Então, a Amazontella é exatamente isso, né? É o meu olhar da Amazônia, mas para os Estados Unidos. Então, inclusive, que o nome é Amazontella. É como se fosse Your Nutella from Amazon. É sua pasta, né? Seu spread from Amazon. É isso, pra poder explicar. É uma Nutella muito mais saudável, muito né, mais amiga? saudável, muito mais saudável. Mas assim, então, aí, lá em 2015, eu era assessora de comunicação. Como eu falei, eu trabalhava em marketing. E eu tava 4 anos trabalhando lá. E eu ia sair, minha mãe tinha uma loja de roupa, que por sinal é minha segunda marca hoje aqui nos Estados Unidos. Tinha uma loja de roupa. E eu falei assim, quero ser empreendedora. Fui fazer o Empretec. Dentro do curso do Empretec, é um curso do Sebrae, ele é uma vivência para empreendedorismo. Então, você tem uma semana ali de curso e você tem que criar um produto dentro do curso. E você tem que vender esse produto. Ok, bem, em uma semana eu fiz um bolo no pote. Calhou de ser bem na época, eu não sei quantos anos vocês estão aqui nos Estados Unidos, mas em 2015... 28 anos. Você não vai se lembrar. Poucos, tá? Então vocês não vão se lembrar. 12, eu não lembro. Mas vocês vão lembrar Mas que eu não sei existia de bolo no de pote? Copo, lembro. Não existia, né? Não Sei. existia. Um dia... Não existia, daí apareceu. Apareceu e eu fiz bem nessa época, que tava começando. Então, assim, em uma semana eu vendi 200 e poucos potes desses de vidro. Uau! E era só uma competição do Empretec. Eu ganhei a competição do Empretec, mas eu ia trabalhar no curso, eu trabalhava na loja da minha mãe. E aí eu nunca vou esquecer, eu tava dormindo, acabada depois do curso, porque a gente tinha feito tudo. E aí ela falando, Ludmila, tem alguém pedindo pote, a gente vai continuar fazendo? E aí eu falei, vamos continuar fazendo. E eu continuei fazendo os potes por até, acho que 1 ano. Fui reconhecida em Manaus, muita coisa. Por até isso que você sabia que gostava de cozinhar. Porque você já tinha feito bolo. É isso mesmo. Ai, que legal. É isso mesmo. E aí... E, gente, eu fazia lasanha, eu sempre amei cozinhar. Eu fazia lasanha com 12 anos de idade. Essa era a minha coisa. E aí, o que aconteceu? Eu perdi meu pai em 2014. Então, assim, eu tava numa fase que eu não tava emocionalmente bem. Então, eu não consegui dar sequência ao pote. Era Pote com Amor o nome, inclusive. Porque, enfim, foi muito devastador a forma como foi de uma hora para outra. A gente tinha muito, acho que foi a crise de 2015 que teve no Brasil também. E aí eu deixei o empreendedorismo de lado. Só que quando eu deixei o empreendedorismo de lado, eu deixei ele com muita dor. Porque foi como se eu tivesse fracassado. E aí, voltando para 2020 na pandemia, que essa minha amiga falava, Ludmila, tu não tá vendo que Deus tá dizendo que tu tem que empreender de novo? Eu falava, Deus me livre empreender.
Eu não quero mais. Exatamente. Porque o empreendedorismo estava Te conectado lembrava com a a dor. morte do seu pai. Tava conectado com a morte do meu pai, tava conectado com a com... crise. ter desistido. Com a dor de com desistir, fracasso. Tudo, é uma foi época pior. muito ruim da sua vida. Exatamente. E aí eu falava assim, não vou empreender. Eu falava, não vou. Ela falava assim, vai sim. E aí eu comecei a ouvi-la, a importância da gente ter boas pessoas ao nosso redor. E aí ela falava assim, não, você vai sim. E aí eu comecei a me abrir pra isso. E aí foi passando, e eu já fui criando nome, Gente, eu criei meu negócio porque a gente sempre acha que a gente precisa... em casa, no Isso Covid. tudo em casa, no Covid, com uns menos $3 mil na conta, tá? Só pra dizer assim. Então, assim, o projeto, ele nasce, a gente vai ajeitando ele no caminho, né? A gente Porque não... você ficou sem trabalhar. Fiquei sem trabalhar, exatamente. E aí, quando chegou agosto, mais ou menos, eu já fiz o domínio, e eu tinha um grupo de amigas em Nova York. Essa parte é bem legal. Eu sempre comento quando eu vou em todos os podcasts, que é essa importância da sororidade, né? Que a gente, da sororidade feminina, que é o grupo, o grupo feminino. Então, assim, eu tinha essas amigas em Nova York, um grupo de amigas, umas 20 mulheres, e eu falei pra elas que eu tava começando um novo negócio e que eu ia trazer sabores da Amazônia. E elas ficaram enlouquecidas. Elas falaram, meu Deus, eu quero experimentar isso, eu nunca comi cupuaçu. E eu achava que quem ia comprar meu produto... realmente, cupuaçu é algo que ia ser americano. Você já experimentou, Eu ia ser eu achava que brasileiro não ia estar nem aí pro meu produto, entendeu? E eu falei, gente, fiz tudo. Em outubro eu lancei, finalmente. E eu já tava... Outubro de 2020. Em pandemia. Eu já tinha conseguido um part-time. Eu virei caregiver nessa época. Que é cuidar, pra quem não sabe, cuidadora de velhinhos. Então, assim, eu já conseguia me manter, você já consegue ganhar um pouco mais e tudo. Eu adorava também, porque é só sobre dar amor, né? E aí, tava com a Amazon Tela de site. Quando eu lancei a Amazon Tela, todas essas minhas amigas desse grupo de Nova York compraram. Então, eu já comecei a Amazon Tela e-commerce. Eu já enviei pra Nova York, aí uma já pediu de presente pra alguém que tava no Texas. Que legal. Então eu já comecei assim. E aí uma dessas pessoas desse grupo, dessas amigas, era a Laura Perucchi, que é uma blogueira jornalista de Nova York. E ela postou. E ela fez um review super honesto, né? Ela comprou e ela postou e viralizou. Uau. Foi assim que começou a minha empresa. Quando Deus tem um plano, ninguém para. Não tem. E como que foi esse processo de você conseguir montar, trazer do... Como é que é esse processo? Porque não é fácil, assim. Então... É um processo difícil. Quando a gente começa... Por isso que eu gosto de simplificar, né? Então, assim, a minha cabeça, ela funciona simples. A primeira parte que eu fiz foi, na minha cozinha, comprei 100 potes, comprei a polpa e tinha um fornecedor, achei um fornecedor e ele me entregou a polpa, né? E aí, beleza. A polpa de cada fruta. De cada você fruta. Começou com todos ou você fez só um? Eu não comecei com esses produtos. Os produtos que eu comecei tinham chocolate no meio e eram de castanha e não tinha de açaí. Era cupuaçu com chocolate. E por isso que veio o nome de lá. E um creme de castanha, que era delicioso, Senhor. Até hoje meus clientes pedem. Então foi assim que começou com esse trio. Você não faz mais esse creme? Não, porque quando eu escolhi escalar, a escalabilidade, ele tinha... A validade dele era menor. E eu escolho não trabalhar com conservante. Entendi. Faz parte da que minha, delícia! Faz parte do meu isso. core. Isso é o que eu acredito. Exatamente. Core value. Exatamente. Eu então, também assim, não como nada conservante. Eu tenho cliente que até hoje fala, Ludmila, por favor, faz um pote. Eu falei, um dia eu vou fazer e vou mandar uma pra cada... Pode fazer uma linhazinha pequenininha, exatamente. assim, né? Um limited edition. Então, assim, funciona. Quando, né? Então, quando a gente começa um negócio, ele funciona do jeito que começou. Por isso que eu falei. E você fazia na sua cozinha, fazia então. Na minha Olha cozinha. Só. Ela pedia, fazia na cozinha tudo bonitinho e mandava. Assim que ela começou. Era o jeito mais fácil. Como é que eu posso começar esse trem rápido, fazer... Precisava de dinheiro. Era sobrevivência. Né? Eu comecei meu negócio por sobrevivência. Então, aos poucos, eu fui me adequando. A logo era uma outra logo que era linda também, mas sempre teve o cocá, sempre foi imponente. Foi uma amiga minha de Portugal que fez. Nunca me cobrou, me ajudou. Então, assim, eu comecei. Ao longo do processo, eu fui pensando, ok, agora, se eu quero escalar esse processo, como a gente pode fazer? Eu tenho que ter produtos que... Então, assim, a lactose eu não queria, né, nossa conversa. Então, os outros tinham leite. Eu queria algo mais que tem menos açúcar. É tudo orgânico. Então, eu comecei a pensar como que eu faço para esse produto chegar em todos os americanos.
Agora, gente, é claro, durante esse processo, a gente tá falando de 2020 para 2023, né? Tiveram altos e baixos, eu fiz muito sucesso dentro da comunidade brasileira. Em algum momento eu falei assim, não faz sentido eu ficar só na comunidade brasileira. Isso é uma coisa que eu quero até trazer aqui, até alertar para quem tá assistindo a gente, que tá nos Estados Unidos. Eu vejo muito brasileiro fazendo muito sucesso, fazendo produto para outros brasileiros. Exato. E aí a gente não sai dessa bolha. Porque a nossa cultura, ela é tão rica, ela é tão incrível. Todos os Estados Unidos merecem receber esse tipo de produto. Então, por que a gente vai chegar a 1 milhão de pessoas se a gente pode chegar a 300 milhões de pessoas? Exatamente. Então, assim, por muito medo do brasileiro de... Eu não sei, às vezes não fala inglês, é uma... né, às vezes até uma crise de merecimento ali, ele não faz um produto voltado para o mercado americano. Exato. E isso é uma dor que eu tenho todas as vezes que eu entro no supermercado, todas as vezes que eu entro no Whole Foods, eu olho e eu não vejo produtos brasileiros. Você já parou para pensar nisso? Tem uma área internacional em todos os mercados. A gente vê muita coisa... Hispana. Goia, né? Goia. Aquela coisa ali, Goia. É. Mas cadê o brasileiro? Cadê o brasileiro que tá lá no mesmo? Whole Foods? Tem uma que é o pão de queijo, que eles foram no Agora Shark ela Tank, tá. ela É verdade, eu vi. Eu Mas fico assim, feliz. pra muito nossa pouquinho. cultura, pro que nós temos... Nós somos um Era país pra muito tá. grande. É muito... Era pra estar. Você entende? pra tá. Então, isso é uma dor muito grande minha, sabia? E aí, todas as vezes que eu vejo produtos incríveis que não conseguem expandir. Porque, vamos lá, gente. Todo mundo ama o Brasil, né? Americano ama o Brasil, fala o Brasil. Tem carnaval fora do Brasil? Quem são as marcas que a gente vai lá no shopping americano e a gente vê assim, nossa, essa marca é brasileira? Quais são as marcas? Quem vem na sua cabeça? Na realidade, Não- vamos ser honestos, os americanos quase são poucos que vão para o Brasil para o carnaval. Essas festas gigantes, nós somos um país que a gente vai para ver essas festas de fora, né? E infelizmente o carnaval, na realidade, não só o Brasil não vem para cá, mas você vê que os americanos também não vão para lá tanto. Não vão. E assim, mas Né? Nós não temos muito turismo internacional O de ponto- americanos. Temos um pouco, mas pro tamanho do Brasil e o tanto de coisa maravilhosa que o Brasil tem, não tinha que ter mais? a própria Amazônia, se a gente for parar pra pensar. Não tem americano na Amazônia, Não tem europeu. tem. Quando eu fui lá, eu vi alguns europeus. Gente, eu não vi um americano no tempo todo que eu tive na Amazônia, uma semana. Tem alguns barcos de pesca, tá? Que eu conheço alguns investidores lá. Tem alguns barcos de pesca. Mas para o que é a Amazônia, o que poderia ser explorado para turismo, entendeu? Maravilhoso aquilo lá. Entendeu? Então, assim, a gente olha o brasileiro, ele não expande. Não tem Mas nós vamos mudar isso. Vamos mudar, explora. vamos mudar. Exatamente. Então, assim, é trazer essa ideia de que é pra todo mundo, sabe? Até música. Quais são os cantores? A Anitta furou a bolha agora, recentemente. E Entendeu? lutou a bichinha. E lutou muito, né? Como empreendedora, Lutou. a gente pode Tava ter... no Arizona agora, eu fui lá ver Exatamente. ela, give her some support, fui dar suporte à Anitta. Exatamente. Porque não, realmente não tem. Não tem, Não você tem. o brasileiro tem Ela dificuldade de furar a lutou bolha. muito, ela teve que entrar pra comunidade hispana de reggaeton. Exatamente. Pra conseguir entrar. Ela tentou ficar, não conseguiu. Teve que entrar pra reggaeton. Eu conto no dedo. Como eu tenho essa... É muito claro pra mim essa dor, eu sei quem são. Tipo, tem Patti Boa agora, que é estilista, que fez roupa pra Beyoncé, que fez roupa pra Jennifer Lopez. Tem algumas, sim, mas é muito pouco comparado com a riqueza da nossa cultura. É. Então, todas as vezes que eu olho pra Nós somos tão ricos. o potencial é gigante. Mas a gente não olha com um olhar de executar para o macro. Entendeu? E foi isso que eu fiz com a Amazon Tel. Só que quando você faz essa mudança, É difícil. é difícil. É. É desafiador. Você é umas as barreiras aí, primeiras, né? né, amiga? Você não tá E aí, sabe o que eu... Sabe seguindo. É muito mais fácil entrar no mercado que já tá aberto, né? E aí, sabe o que eu falava, né? Vem todo o título, nossa, pioneira nos Estados Unidos, trazendo os doces da Amazônia. Eu falava, gente, quando eu comecei, né, eu tinha 33 anos, eu falei, por que nunca ninguém fez isso? É tão óbvio, né? Depois de 3 anos, eu não sei por que nunca ninguém fez isso. Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Hoje, Exatamente. Então, é um trabalho de long-term vision, né? A gente tá falando aqui de 5, 10 anos trabalhando para que a missão da empresa, a visão da empresa é estar em todas as mesas americanas. Até 2034, né? Vamos colocar assim. E você agora, amei sua visão, e você agora, então, daí, deixou de fazer na sua cozinha e tá fazendo no Brasil. No Brasil. Que eu acho que é espetacular o que você está fazendo. Porque daí você não só está trazendo para todas as mesas dos Estados Unidos, mas você está ajudando o seu país, que precisa de mais trabalho, ainda mais na área ali
da Amazônia. Impactando vidas. Quando a gente cria um business, né? Quando a gente cria um empreendimento, eu sou tão grata à Amazônia, eu tenho essa conexão gigante com a floresta, e eu sou tão grata à Amazônia que não tinha como eu fazer isso. Foi mais forte do que eu, tá no meu sangue. Então, assim, a partir do momento que eu pude, que aí eu já precisava de investimento, que eu já precisava de outras coisas, porque aí você falou, e foi difícil? É muito difícil. É muito difícil importar as coisas do Brasil. É uma burocracia gigante, principalmente quando você tá aqui há 5 anos e você sabe que tudo é muito mais fácil, né? Não é que é muito fácil, mas aqui não existe burocracia. É difícil também. A própria estrutura econômica dos Estados Unidos, ela não é tão burocrática. Ela é um país da liberdade, né? A gente sabe que é um país livre. Então, assim, tem coisas burocráticas que eu demoro 30 minutos, literalmente, pra fazer aqui em algum site. No Brasil, são 12 horas. São 13 horas. São, às vezes, 2 dias. Às vezes, eu preciso contratar alguém pra fazer, porque eu sozinha não posso, porque eu não tenho X de licença. Isso vai me corroendo de uma forma. Mas é propósito. Né? É missão. Então, sim, impactamos vidas lá exatamente por isso. Porque quando a gente tá falando de Amazônia, a gente precisa entender que ela é uma área que a logística é muito pobre. Então, assim, Manaus tem tudo. Manaus é uma cidade bem cara. Bem cara. O custo de vida lá é parecido com o de São Paulo, tá? Mas por quê? A gente não tem estrada. Então, tudo chega por barco ou por avião, o que torna tudo muito caro. Gente, eu lembro de comer aspargo na minha vida em Manaus uma vez só, porque eu tinha, enfim, eu tinha condições e eu queria experimentar, mas eu lembro de que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, era R$24, 400 gramas. É caro. Eu nunca nem cheguei. E lá... É muito nova. Lá é o que ela tá falando mesmo. Não sei como é que fala em português. Infrastructure. Infraestrutura mesmo. Logística. É muito ruim. Tipo, pra mim, de uma cidade pra outra, eu tenho que pegar uma ruinha só. Tipo assim, escura, sem... Nosso pneu furou. Sim. Assim, indo pra ver as cachoeiras. Meu Deus, Sabe aquilo ali de Figueiredo? noite. Foi maravilhoso, mas furou. Ali você não tem luz, não tem ajuda. A infraestrutura deles são muito ruim. Não tem estrada. E então, é o que ela falou. É caro, mas você vê muita pobreza. Você vê muita gente andando na rua. Não parece ser nem rio. Se você for pro Paraná, que eu sou do Paraná, cara, é totalmente diferente. Então, você vê uma realidade muito diferente pobre, que precisa de pessoas que nem você. Exatamente. Eles precisam disso ali. Imagina, você cresceu em um município que fica a 5 horas de uma cidade a barco. Você vai ter que estar ali, você não tem educação, você não tem higiene, estrutura. Existem, em alguns interiores do Amazonas, existe aquela coisa ainda de muito assédio, né? Da criança, né? Abuso sexual, porque não tem informação. Eu visitei um desses villages, realmente, é bem a escolinha, tipo, nossa, só 5 cadeirinhas, 5 pessoas no village todo. Exatamente. Né? Assim, 5 criancinhas no village todo, as casinhas, uma igrejinha. Agora, imagina, impactante. Imagina se todo mundo que estivesse construindo algo, que estivesse conseguindo ter retorno, desce de volta para algum lugar. Nossa. Pra floresta, pra natureza, né? Só sabem tirar de lá. Exatamente. A realidade é que as pessoas só sabem tirar da Amazônia. Quem tá colocando de volta? Que tirar não tem. Fácil. Gente, 35 anos eu sou de lá. Desde que eu sou nascida, existem as queimadas. Desde que eu sou nascida, aquilo acontece. Não tem... o governo brasileiro, ele não consegue fiscalizar. No Brasil, né, a nossa política, infelizmente, ela deixa muito a desejar, independente de qualquer lado. Mas, assim, eu cresci lá. Então, assim, você vê alguém falando agora da Amazônia e foi, cara, a gente tenta a vida inteira, sabe? E é muito triste, porque um dia vai acabar. Nossa, só de pensar nisso, meu coração quebra, porque foi impactante aquilo ali. Nossa, maravilhoso. Ela pega. É mágico. Eu sempre falo pra todo mundo, se mágico. Você pode ir pra Amazônia, vá. Porque ela é mágica, ela é uma conexão com Gaia, com a mãe natureza, é uma inteligência infinita. Eu não vejo a hora de voltar. Você conhece a Ilha do Jacaré? É lá, não é? Eu acho Ilha que é do Jacaré? Belém? Acho que é Pará. Porque tem a Amazônia, vai tem pra Amazonas Pará e Pará. também. Exatamente. E me fala, então, aí agora você tá trazendo os produtos de lá. Então o que acontece? Fui tendo estrutura, tendo investimento, comecei a fazer a importação. Então, eu trago de lá. A nossa logística, o que acontece? Entrei na Amazon tem 1 ano, mais ou menos,
para que isso aconteça da melhor forma possível. Porque se a minha visão é chegar em todas as mesas americanas, Você não tem precisa lugar de um- melhor do que a Amazon. Você precisa de uma ferramenta. E faz quanto tempo que você entrou? Foi Alguns setembro do meses. ano passado, isso. Ah, então faz pouco tempo. Faz pouco tempo. E como é que tá indo? Tá indo bem, é muito surreal ainda, porque assim, em todo esse tempo, 90% dos meus clientes eram brasileiros. Entendeu? Porque tinha alguma coisa. Na Amazon, não. Todos os clientes são americanos. Eu não tenho muito contato com Que eles. legal, então, como assim, é que eles acham quando colocam ali na procura presente? Então, Como é? a Amazon Geleia. ela tem um sistema que ela. É por isso que eles são bilionários, né? Então, assim, você precisa anunciar. Você precisa fazer anúncios ali para que aquilo corra. Então, eu mesmo faço os anúncios para que toda vez que alguém pesquisar geleia de morango, aparece a minha. Ai, que legal. E geleia de qualquer geleia, de blueberry, aparece a minha. E aí eles compram. Porque tem um bom marketing, Então né? a Tem venda ali tudo. de setembro, por isso que você falou que... Exatamente. Ai, que legal. Tá mais agora. E aí eu também, pra gente viralizar, tem potencial, né? Hoje com a internet a gente pode viralizar assim, a gente pode fazer milhões de coisas. Eu falo muito sobre os Estados Unidos, que é um lugar que a gente pode sonhar grande e executar maior ainda. Então, assim, eu sonho muito grande, executo maior ainda, mas a gente precisa de fundação. Então, hoje eu tô buscando uma empresa maior para poder fabricar mais, investir mais, entendeu? Tirando as certificações orgânicas, porque já é tudo orgânico, mas tem as certificações. Então, hoje a gente está no mercado onde o americano, ele pode pagar mais. O meu produto é um produto premium, eu não tenho medo disso, mas ele quer qualidade. Então, se ele quer ter certeza. Eu tenho uma amiga americana, que a conheci, inclusive, na Califórnia. Ela é incrível. E ela falou pra mim, ela falou, Lud, hoje nós somos uma geração que a gente não quer ser igual aos nossos pais que pagam $2.000 de bill de hospital todo mês. Aqui, É. eu pago... Eu Pago vou na feira. Exatamente. Eu e meu filho de 19 anos, quer dizer, os jovens... de 19 anos? Tenho, mas os Arrasou. jovens estão assim mesmo. A gente vai na feira, sábado de manhã. Então tá voltando ao jeito antigo. E a gente paga, tem uma caixinha ali de um chocolate que eu pago $57 pela caixa. E eu compro todo sábado de manhã. Mas eu prefiro pagar $57 naquela caixinha de chocolate do que 10 Exatamente. numa que... vai destruir sua Nem a saúde. chocolate. Exatamente. Então, assim, só come menos, né? Deixa a caixinha durar ali umas 2, 3 semanas. Exatamente. Mas é o que você tá falando. É um movimento, né? A gente entendeu que a gente precisa cuidar da saúde. Então, Porque assim... você não paga agora, você paga mais pra frente. Exatamente. Então, o Pagar americano no hospital. também está entendendo esse movimento, né? Eu acho que o brasileiro, a gente já é mais conectado com a comida natural, né? A gente tem isso diferente Suco natural dele. em qualquer lugar. Arroz e feijão, É. né, gente? A gente tem o nosso arroz e feijão. Então, assim, eles estão entendendo isso agora. Esse movimento é bem legal em Miami também, porque as pessoas amam açaí. Não é tão comum, sei lá, se você for no Tennessee, as pessoas não sabem o que é açaí. Se você for no Alabama, nem sabe o que é açaí. Mas aqui em Miami existe um açaí a cada esquina. Então, é muito bom pra mim também que eu posso ter acesso a todos esses mercados. Então, o meu plano de expansão, as pessoas falam, qual é o plano estratégico de expansão? E é bem simples, como eu disse desde o começo do podcast, né? 65% da população nos Estados Unidos compram na Amazon. É lá que eu estou. É lá que eu vou expandir. Você tem o poder, logisticamente falando, também de crescer muito. Então, estamos caminhando para isso. Existe geleia de açaí? Não, essa é a primeira. Nem no Brasil. No Brasil, acho que existe, mas assim, não é popularizada. A gente tá lançando também no Brasil agora. Que top. Tá, e aí você pode achar no Brasil e principalmente em Goiânia e na Amazon também, né? Eu tô lançando na Amazon de lá. Justamente porque para ali, para São Paulo, para Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as pessoas não conhecem a nossa geleia de cupuaçu, não. Nem de açaí, que agora é mais nova. Então, todo esse conceito que a gente estava falando antes aqui, do guia de harmonização de queijo e vinho, tudo isso foi criação minha. Uau. Isso realmente você não vê em nenhum outro lugar, não. Nem no Brasil. Geleia de açaí com blue cheese? Não. Gente, é só a fruta mesmo. É. E organic sugar. Uhum. Açúcar orgânico. Eu É vivo desse incrível. tipo de coisa. Não, é super maravilhosa. saudável, super E saudável. não tem muito açúcar. Não Uau. tem. E aí o sucesso veio com a Amazon Tela em 2019. Você começou em 2019, Comecei em tem 2019. alcançado aí lugares altos. Mas você não parou por aí, Top. né, garota?
O empreendedorismo entrou com força, né? Exatamente. O que mais que você fez? E aí eu tive a mudança para Miami, né? A mudança para Miami, ela foi um pouco desconfortável dessa nossa jornada de empreendedorismo, porque meio que o que eu tinha construído ali em Boston, as minhas amizades, a minha família, minhas amizades que viraram família, elas ficaram para trás. Então, assim, a adaptação, é óbvio que a gente não começa do zero, mas ela é difícil também, né? Claro. Então, vim pra cá e eu comecei a ter crises de coluna que a gente estava falando, né? Então, junto com os louros, vem também a parte ruim, provavelmente a pressão, muitas coisas que a gente estava conversando antes do podcast. E eu decidi fazer uma operação na coluna, sozinha, nos Estados Unidos. Mas tudo que eu vivi, como eu disse, eu não me arrependo de nada, porque todo esse processo de dor, eu fiquei sem andar, gente. Eu fiquei, acho que um mês sem andar. E eu só falava com Deus e eu pedia, Deus, tá aqui minha vida, pode fazer o que quiser, porque eu não fui capaz. Cirurgia de coluna é tenso. Então, fiz a minha cirurgia em junho. Fui em setembro, já estava recuperada. Fui para uma feira com a Amazon Tela para expor aqui aquela Food and Beverage, que é uma das feiras mais importantes dos Estados Unidos. Então, assim, foi uma aceitação gigante, muito boa. E depois eu resolvi lançar essa marca de roupa que eu tô aqui, que ela é em homenagem à minha família também. A minha mãe, como eu te falava, ela sempre costurou desde que eu nasci. Então a gente tava falando da nossa ancestralidade. Legal. Então a forma de honrar a minha ancestralidade, o nome da marca é SAL, S-A-L, que significa Silvânia, Amanda e Ludmilla. Que a Amanda é minha irmã. Ai, que então, legal. assim, é um business familiar. Que eu adoro também. Acho que a brasileira nos Estados Unidos, a gente não tem tanta opção de roupa, porque a gente sabe o que é fashion, a gente sabe o que é bom. Aqui, vocês já estão aqui há mais tempo, né? Mas assim, eu sofri bastante quando eu cheguei. Nosso corpo é meio que diferente. Então, assim, é uma roupa elegante pra businesswoman mesmo, pra mulher de 35 anos, que é ocupada, que quer estar sempre bem vestida, que vai sair de uma reunião e vai pro happy hour, exatamente. É pra estar sempre bem e elegante, mas valorizando as nossas curvas, que é aquela coisa que eu tava falando, a gente ter orgulho da nossa essência, ter orgulho de quem nós somos. Daí tem um outro projeto também, que é... Eu tenho uma amiga que ela fala, nossa, fez tudo o que fez com a coluna bichada, imagina agora que a coluna tá consertada. Mas é verdade. E aí depois eu comecei vários outros projetos e todos têm muito a ver com o propósito, que é ser imigrante, né? Eu acredito que depois de tudo que a gente viveu aqui, quebrar essa barreira. Nós somos uma nova geração. Nós somos a geração de imigrante que a gente tá alçando novos voos, né? Acho que uma geração atrás, a gente via-se que, brasileira, você é nani, ou então você é house cleaning, né? E hoje não, nós somos empresárias, a gente tá contratando pessoas, a gente tá mudando o mercado. Então, assim, nossa, eu sinto muito orgulho do que eu fiz, eu sinto muito orgulho de vocês e de todas os outros imigrantes que estão aqui. Então, o que eu puder ajudar, eu quero. Então, assim, meu outro business é assessoria para green card, para brasileiros que querem vir, mas com o seu documento de forma certa, que é o tipo de green card que eu fui aprovada, né? Que é o de National Interested Waiver, que é para quem tem habilidade, para quem tem habilidades excepcionais. Então, assim, tem muito brasileiro que não sabe desse tipo de visto, e eu posso dizer e posso garantir que é muito diferente o caminho de quem chegou como eu, como uma imigrante, né, correndo atrás do caminho e conseguir, mas assim, se você veio com green card, é outra história. É bem diferente. Nós sabemos o tanto que nós sofremos, Exatamente. né? Nossa, história linda. Nós queremos fechar com 3 perguntinhas para você. Qual que é a principal lição ou insight que você poderia passar para os nossos ouvintes, para quem quer se desenvolver pessoal ou profissionalmente? Autoconhecimento. Eu diria autoconhecimento e fé. É você acreditar em algo maior que te guia, que é Deus, e acreditar em você mesma. Ativação de identidade. Porque dentro da ativação de identidade, você tem o autoconhecimento, você tem o seu relacionamento com Deus, porque você vai ativar algo que Ele te deu. Se eu tivesse ouvido esse conselho há 5 anos, a minha jornada poderia ter sido mais leve, sabe? Se eu tivesse ativado minha identidade há 5 anos atrás, se eu tivesse lido Bíblia, se eu soubesse o que é conexão, o que é você entender que você nasceu para governar,
Sabe, assim, você nasceu pra governar. Eu tenho certeza que meu caminho teria sido um pouco melhor, mas se eu cheguei até aqui, então se eu posso compartilhar algo com vocês, é isso. É ativação de identidade, autoconhecimento, relação com Deus e se conectar com essa inteligência infinita. Ai, gente, amém. É isso mesmo. E essa temporada tem sido toda sendo sobre isso. Cara, a gente não planejou, né? Não planeja isso, mas parece Acontece. que todos os episódios, se você assistir um atrás do outro, ele bate na mesma tecla. Então, é A gente muito tem, legal. a gente tem tudo na Bíblia, né? Tá tudo ali, o nosso manual de vida. Exatamente. E a Bíblia diz que se quiseres e creres, comerás o melhor dessa terra. Amém. Então, a gente, assim, a questão é, se a gente quiser, quem não quer comer o melhor dessa terra? Ter o melhor dessa terra. Agora, tem que crer também. E crer é o mais difícil, porque a gente, mesmo quando você está passando por dificuldades, entender que mesmo em meio à dificuldade, você tem o que é mais importante, que é a sua fé, a sua esperança, um Deus poderoso que criou os céus, a terra, que te criou. Isso é difícil em algumas situações, porque, poxa Deus, se você me ama, se você me criou, se você tem o melhor pra mim, por que eu tô passando por isso? Por que pegou fogo tudo que eu tinha? Por que eu tô aqui em cima de uma cama sem poder andar? Por que meu filho tá passando por isso? O normal é você questionar. Então, essa parte de crer é o mais difícil, mas precisa crer que mesmo em meio às tempestades, que em meio às provações, Deus está conosco. E nós temos direito de comer o melhor dessa terra. Nós somos prósperos, né? A escassez, ela é um bloqueio, mas a abundância é a nossa natureza. E eu vou até acrescentar o que você falou, que é muito legal, é que, assim, o brasileiro, ele tem um pouco... Na nossa cultura, existe um pouco a vitimização. Sim. Então, assim, em nenhum momento da minha jornada eu me vitimizei. Sabe o que eu lembrei? Nessa época da pandemia, eu tive que sair da minha casa da Back Bay, né, maravilhosa, porque eu não conseguia mais pagar, e eu tive que morar de favor na casa de um outro amigo. E ele só tinha um espaço que era o office dele, e assim, gente, eu tenho 1,74. Então, só pra quem tá assistindo, eu dormia num espacinho, eu acho que era assim, metade disso aqui. Por um mês eu fiquei dormindo, bem encolhidinha. E eu já tinha dor na coluna, e eu dormia num colchão assim. E aí, um dia desse, eu tava lembrando disso, lá em casa, eu comecei a rir, eu falei, gente, eu nunca contei isso pra minha mãe. Eu falei, eu nunca me vitimizei. Esse é o segredo do sucesso. É autorresponsabilidade. Take responsibility, É autorresponsabilidade. Então, assim, se você é imigrante, você é brasileiro que tá aqui, pega a responsabilidade do que você vive, acrescenta nessa fórmula aqui que a gente acabou de falar, não tem como dar errado. Não tem como dar, não tem. É isso mesmo, não tem. E aí, para finalizar, me fala assim, se tem quais são as ferramentas que você poderia indicar para a nossa comunidade? Pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser, ou talvez até um curso que você fez. O que você recomendaria como ferramenta de crescimento? Primeiro lugar, Bíblia. Primeiro lugar, Bíblia como manual da vida, realmente... Ela te adianta muita coisa mesmo. Eu queria ter ouvido esse conselho antes. Leve a sério. Segundo lugar, eu acredito que sim, ouvir pessoas de sucesso no lugar que você tá. E terceiro lugar, como ferramenta... Tem duas ferramentas que eu acho muito legal, que são grupos de networking, para você se conectar com as pessoas certas. Então, assim, tem grupos de networking na sua cidade, tem grupos de networking em bibliotecas. Ai, mas eu não falo inglês. Tem toda a biblioteca. Também. Tem toda a biblioteca. Não, para aprender inglês também, né? Então, assim, grupos de networking e focar no crescimento, seja qual for. Mas eu acredito que a Bíblia e os grupos de networking... Deixa eu ver quem eu gosto muito. Eu gosto muito do Pablo Marçal, hoje. E um livro... E um livro que eu gosto muito, que eu também indico para todo mundo que quer desvendar a Matrix, esse é um dos meus temas prediletos, é o Leia as 7 Leis Universais. Que são as leis do Kybalion, que são as leis que regem o mundo. Então, se você não entende as leis de como funciona o universo, você vai demorar um pouquinho para surfar na Matrix. E então, é exatamente essa razão porque nós pedimos para as pessoas que nós trazemos no nosso podcast as ferramentas. Gente, porque quando nós começamos esse podcast, qual foi o nosso goal? Trazer para a nossa comunidade aquilo que vai te ajudar a alcançar lugares altos, a alcançar os seus objetivos de uma maneira mais
mais rápida do que nós alcançamos. Exatamente. Quem dera eu, meu Deus do céu, quando eu cheguei aqui nesses Estados Unidos, ter as ferramentas que nós temos hoje, ter a internet, ter os cursos de graça, gente. Se você vai no YouTube, você tem coisas de graça, que você vai entender sobre autorresponsabilidade, inteligência emocional, a Bíblia. Você pode ir no YouTube, você vai ter milhares de pregações maravilhosas. Pablo Marçal tem ajudado milhares de pessoas com uma inteligência incrível. E na Bíblia, baseado na Bíblia, embasado na Bíblia. Então, ou seja, é isso. Você tem as ferramentas. E esse é o motivo que nós trazemos pessoas como a Ludmila para trazer experiências de vida e trazer para você as ferramentas para você usar e entender realmente que você pode.